Dia, tudo bem, amados, amadas, dona de casa, né, mães, né, às vezes algum pai também vê, né, um adolescente, né, não sei, né, quem que vai ver esse vídeo, até onde vai chegar, né, tô falando bom dia porque agora, né, que eu tô gravando é na parte da manhã, né, eu vou me apresentar porque eu acho que sim, eu não me apresentei ainda, né, porque o nome do meu canal é Fatos Reais com a Mãe, né, meu nome é Lilian, e peço, né, para que você esteja escrevendo, né, esteja aí me ajudando nesse canal a crescer. E aqui, sabe, assim, eu tenho feito muitos shorts, né, porque eu até tentei, né, fazer, né, porque eu falei assim, eu vou fazer Arrumando a Casa, né, porque assim é bom, né, é um incentivo, né, para as pessoas ver o trabalho da gente, que a gente faz, mas eu fiz só na cozinha, né, arrumando a minha cozinha, porque, assim, sei que teve poucas visualizações, né, porque assim, minha casa, gente, ela não tem claridade boa, sabe? Pra tá gravando todos os cômodos, né? Infelizmente, eu moro numa casa de aluguel, né? E aqui é uma casa assim mais alta um pouquinho. Tem um prédio que tampa, né? A parte do lado aqui da minha casa. E eu vejo o vizinho do lado de baixo, vejo das duas casas assim, nossa, é uma casa muito assim, sem privacidade. Vocês não têm noção. Porque eu escuto, sabe, os vizinhos conversando, parece que tá aqui no meu quintal aqui, sabe? Às vezes eu até tento gravar no quintal, mas eu falo, nossa, é tão pertinho, parece que eu tô lá dentro do quintal deles, né? Às vezes eu tô incomodando ali. Então, assim, se vocês verem, né, eu gravando muito aqui nesse cantinho, ali perto da pia, né, é os lugares que dá pra mim gravar, sabe? Fazer algum vidinho. Então, tipo assim, eu queria muito, né, fazer, né, minha rotina do dia a dia, né, arrumar um quarto, arrumar, né, mas não tem, né, infelizmente o meu celular também não é bom, né, não tem tripé, não tem nada, tem que ser na mão, então não tem nem como, né, no banheiro, pra lavar um banheiro, né, não tem uma coisa assim pra tá colocando, pra tá filmando, né, o celular ali. E meus meninos são muito vergonhosos, né, eles não é muito aparecer não, sabe? E aqui, sabe, eu quero conversar, né, um pouquinho, né, o que ocorreu comigo a semana passada, né, acho que de vez em quando, né, eu vou estar trazendo, porque é muito importante, né, alcançar outras vidas que às vezes estava sentindo assim como eu, né, sente assim como eu, de vez em quando a gente sente, né, semana passada mesmo, né, eu acordei, nossa, eu tava muito, sabe, uma tristeza tão grande que eu falei pra Deus, parece que eu não vejo propósito, sabe, pra mim aqui, sabe, dona de casa, né, sabe, uma vida assim que eu falo assim, parece que não tava tendo ano pra nada, assim, sabe? E aí eu falava, nossa, minha vida, será que é só isso, né? Arrumar, sabe? Fazer, comida, tipo assim, cuidar de filho, nossa, Deus do céu, cuidar de marido, será que é esse o propósito meu? Só isso? Né? Eu falei pra Deus, nossa, mas só isso, sabe? Por conta, tipo assim, de eu não trabalhar, né? Ficar, assim, cuidando da casa, e desde quando eu casei, né? 15 anos atrás. E aí, sabe, ultimamente eu tenho desenvolvido uma ansiedade, né? Vamos dizer assim, uma ansiedade. E assim, eu tava muito ruim pra dormir, aquela coisa ruim, eu falava, nossa, mas não tem base, por que eu tô assim, sabe? Fiquei com distúrbio do sono, não conseguia dormir, passava, sabe, a noite acordada, acordando, sabe, de hora em hora, chegava 2h30, 3 horas, eu não conseguia dormir mais, sabe? Durante até esse tempo que eu não conseguia dormir mais, eu acordava, sabe, de hora em hora, até acordar e não conseguir dormir mais. E aí eu procurei a ginecologista, ela fez os exames, né? Lógico que meus hormônios estão diminuindo, mas ela disse que ainda não é uma pré-menopausa. Mas eu falei, gente, a gente conhece o corpo da gente, a gente sabe, né, o que tá ocorrendo. E aí eu fui, né, me encaminhou pro psiquiatra, assim, sabe, pra mim tomar uns remédios, porque aí eu conversei com a pastora da igreja, ela falou, nossa, é uma coisa assim, se a gente precisa, né, a gente precisa de ajuda, né, não tenha medo de tomar remédio não, porque eu também, teve um tempo que eu tava assim, eu também tive que tomar um remédio, sabe. E aí eu falei, não, eu fiquei meio aliviada, né, e o medo de ficar dependente desses remédios, né, porque eu preciso, né, regular esse sono, né. E aí, graças a Deus, né, comecei a tomar os remédios do psiquiatra, né, semana passada e nossa, melhorou muito. Só que eu acordei, né, igual eu falei, né, pensando, nossa, mas parece que não vejo, né, sentido, né, nossa, que eu vou fazer, né, hoje eu tenho que fazer isso, mas nossa, sabe, aquela rotina e eu falo, nossa, meu pai, não, eu não quero viver assim, né, e aí a gente teve um evento na igreja esse final de semana que foi, gente, tremendo, e ali Deus usou pessoas, sabe, pra falar comigo, então eu falo, isso, né. Aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, menina, o rapaz acabou de pregar lá assim, que tem gente que a gente se sente bem perto, sabe? Tem gente que a gente sente uma energia gostosa de estar perto e quer estar sempre perto. Você é uma dessas, sabe? Gente, vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz, sabe? Ai, não tem nem a palavra pra expressar, né? Que gratidão, como Deus usa as pessoas mesmo, sabe? Quando a gente, principalmente, né? Quando a gente tá, né, com esse baixo astral, né? Eu já põe isso, né? Pra você se sentir inútil, né? Igual a gente que é mãe, né? Fica só em casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar do menino, ver se o menino tá fazendo dever, nossa, não se sinta inútil não, sabe? Porque eu creio, a mãe,
ela é tão usada por Deus, sabe? É por isso que é mãe. A mãe é psicóloga, a mãe é terapeuta, a mãe é cozinheira, a mãe é arrumadeira, a mãe é faxineira, a mãe é tudo, sabe? É professora. A mãe tem sabe? É todas as profissões numa pessoa só. Numa pessoa só, né? Isso é muito importante pra Deus, sabe? E eu tive conversando com uma amiga minha esse tempo atrás, sabe? Eu achei bonito o jeito que ela falou que ela também, sabe? É dona de casa, agora tem uma bebezinha bem pequenininha, né? Assim, tá amamentando ela ainda, tá com um aninho, eu acho. Fez um ano, tá com um ano, capaz com um ano, 2 meses. E aí, ela virou e falou assim, sabe? Eu falei pra Deus, sabe, que ela também tava se sentindo assim como eu, né? E aí ela falou assim, sabe, que o Espírito Santo, assim, tocou nela, sabe? Tocou, sabe? E ela acalmou. E aí ela falou assim que a alegria dela vai ser quando ela chegar lá no céu e Deus falar pra ela assim, parabéns, né? Você fez o que eu queria, né? Olha seus filhos, né? Que bênção, né? Então, tipo assim, vocês venceram, né? Ela falou, então nós temos que se sentir sem dele, sabe? Não preocupa, né? Que o mais importante pra Deus é cuidar da herança dele. E nós fazemos isso, sabe? Como eu, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho um filho de 22 anos, hoje é casado, né? Tenho uma esposa maravilhosa, muito boazinha. E eu sempre orei pra ele, sabe? Desde criança eu orava já, né? Pela minha nora. E assim eu já oro pela minha menina de 14 e pelo meu menino de 11. Mesmo sem conhecer, meu genro, né? Eu já oro por ele. A minha outra nora, eu já oro por ela, né? Que eu creio que Deus vai abençoar, que será grandes homens e mulheres, né? De Deus, né? E assim a gente tem que fazer, sabe? E a gente não tem que preocupar em agradar, sabe? A gente muitas das vezes esquece da gente pra agradar as pessoas, né? Não, tipo assim, e me entristece, sabe? Às vezes, das pessoas não dão valor na gente, sabe? Muitas das vezes, né? Pensa assim, você não trabalha, né? Você não faz nada. Já, a pessoa já perguntou pra mim, sabe? Você não faz nada? Você só fica em casa? Uai, meu pai amado, nossa. Vou falar a verdade pra vocês, sabe? Ano passado, final do ano, eu arrumei um bico num trabalho aí, sabe? Até um laticínio. E aí eu trabalhei 21 dias lá, sabe? Foi bem assim, foi. Nossa, foi maravilhoso pra cabeça, Mas só que eu vou te falar, sabe? É puxado, né? Porque você tem que chegar, fazer a janta. Nossa, eu admiro muito, né? Quero dar os parabéns pra você, que é mamãe, sabe? Que é mãe. Porque o pai, ele tem a função de ser provedor da casa. Mas muitas das vezes a mulher quer, sabe? Além dela cuidar, se profissão tudo numa só, ela ainda sai pra trabalhar, né? Ela ainda tem que chegar, fazer janta, dever de menino de escola, dar uma ajeitada na casa, gente. Eu admiro muito, sabe? Muito, que Deus abençoe grandemente a vida de você, mamãe, a sua vida, mamãe, que faz, sabe? Isso tudo, né? Eu admiro muito, que Deus abençoe grandemente, né? Porque tem muitas que gostam, né? De trabalhar, prefere, né? Prefere trabalhar do que ficar em casa, né? Só que ao mesmo tempo, cuida também, sabe, da sua criança, cuida do teu filho, né? Procura saber como que ele anda, as amizades. Porque eu já vi, né? Tem testemunho, assim, né, que eu presenciei de mãe, que saía pra trabalhar, supria o filho com coisas materiais, e hoje o filho tá dando maior trabalho, né? E sei que, coitadas, né? Muitas das vezes não tem a ajuda de um pai, muitas vezes é mãe solteira. Eu também fui mãe solteira, sabe? Quero deixar aqui pra vocês que eu também fui mãe solteira. Eu também, sabe, Deus abençoou, orava pra Deus, né? Deus, eu não quero um marido, eu não quero um namorado, não. Eu quero um marido, um esposo. Eu orava assim pra Deus, sabe? Eu quero um esposo que vai ser não só meu esposo, mas pai do meu filho, né? Porque até então eu era mãe solteira, né? E aí Deus preparou, assim, meu esposo, né? Uma bênção, né? E hoje eu falo, né? Eu vejo, né? Ele sempre quando ia do carro, meu menino, quando eu pedi um pai, eu falava, eu não intrometia, gente, então não intromete, sabe? Quando o pai, mesmo sendo pai, né? Se às vezes ele entrou, lógico também, né? Lógico que você vai estar observando como é a educação, como ele tá educando, né? Se for pra espancar também, lógico que você tem que entrar, misericórdia. Mas assim, fosse só de conversa, né? Deixa ele conversar, deixa ele sentar com teu filho, falar, né? Porque o filho precisa da presença masculina perto, né? Pra impor ali, sabe? Porque ele, como é o cabeça da casa, ele precisa colocar, né, ordem, né? Então deixa. Eu já vi muitas mães que o pai tá corrigindo, a mãe fica brava, a mãe não aceitar. Então deixa que ele ajude você nessa função, porque essa função também é dele, sabe? Principalmente. E aí eu falo, né? E muitas das vezes a gente falha, né? Falha nessa parte, porque a gente quer dar tudo pro filho, agradar demais. Eu quero isso. E o filho às vezes ganha a mãe e o pai no show. Não é assim, né? Meus filhos foram criados aqui, né? No pensamento, que é o castigo, né? A gente ia sentado, conversava, vai ficar lá no pensamento, né? No cantinho do pensamento. Tinha cadeirinha ou banquinho, a gente colocava pra pensar. Depois a gente ia lá, tirava, conversava, né? E aí, isso ajudou muito. Eu vejo que tem mãe e pai hoje que não consegue deixar o filho no pensamento, no castigo, como se diz, né? Antigamente era castigo, né? Não deixa, tem dó. Porque o filho começa a chorar. Aí o pai vai lá e tira, e a mãe ou a mãe. Então tá, você não vai fazer isso mais, né? E não sei o que tem, gente, não é assim. Ele precisa estar ali, pra ele saber, pra ele entender que aquilo que ele fez é errado, sabe? Ele precisa desse tempo, pra ele pensar. Vou te falar a verdade, sabe? As pessoas podem até me criticar, mas eu deixei meus meninos no pensamento, mesmo quando eu aprendi a andar, que era o isqueirinho. Eu punho, sabe?
Você vai ficar aqui porque a mamãe falou que não pode. E você tá indo lá. Aí tá, eu deixava, quando eu soltava, ia de novo. Foi até aprender. Cresceu. Hoje meus filhos, graças a Deus, me dá muito orgulho, porque são crianças que todo mundo admira, né? Admira. Eu sou meio suspeita de falar, mas as pessoas falam, tá vendo? Todo mundo admira. Meu menino mesmo, Samuel. Pessoas colocou o nome de Samuel porque ele era muito calmo. Então falava assim, nossa, Samuel é pessoa calma, então eu vou colocar, colocou por conta dele, sabe? E aí eu falo, eu fico muito, sabe, orgulhosa disso, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Então eu sempre falo, sabe? A gente tem que aprender, pedir de Deus sabedoria para poder educar. Porque não adianta você querer passar uma coisa pro teu filho, né? E se Deus pede outra, né? Que autoridade que você tem, né? Dando tudo, ele enchendo de presente. Então você não vai fazer isso mais, não? Se você não fizer isso, eu vou te dar isso. Não, meu filho não tinha isso, não. Não vai fazer e não vai, porque ele precisa entender. Ele precisa entender que não é não, não é não. Como que você vai, né? Se Deus deu a herança, né? A herança, você cuidar, se você tá falhando, como você vai chegar lá no céu e falar pra Deus, né? Deus vai falar pra você falhou, né? Era o mais importante, você falhou, né? E ver seu filho aí, ó, Deus olhando atrás da grade, né? Ou no caixão, por conta de falha sua. Lógico que a gente, né, como se diz a palavra, a Bíblia, ensina teu filho o caminho que deve andar. Pra quando ele crescer e for mais velho, não se desviar. Mesmo que se ele se desvie, ele vai voltar, porque ele tem a semente lançada no coração dele. Você ensinou certo. Aí ele vai crescer, se ele desviar, né, acontecer algo ruim com a vida dele, a culpa não será sua. Porque se acontecer algo, né, e você falhou, o sangue dele será sobre tua cabeça, né, sobre a cabeça do pai e da mãe. Porque eles são herança do Senhor. Então você precisa guardar essa herança, né? Você precisa ensinar com amor. A Bíblia fala, né, da vara e da correção. Muitas das vezes a gente tem dó de bater, sabe? Dó de eu não tenho dó, não. Se tiver preciso bater, eu bato, sabe? Bato sim, porque, né, agora com essa lei que, não sei lá, atrás lá que não podia bater, que não podia, aí eles aproveitam, não pode trabalhar, mas pode estar na esquina vendendo droga, né? Não pode, tipo assim, tem que estar na escola, né? Tem, lógico, é muito importante, né? Tá na escola, e na escola o que acontece, né? Eles podem ali, às vezes, maltratar o amigo, a professora, resmungar, responder, e muitas vezes não dá nada, né? Não dá nada. Eu creio que, né, você pode ter certeza, se todos estivessem estudando, trabalhando, eles dariam muito valor, daria muito mais valor, né? Na escola, na professora. Hoje, como essa lei aí não pode trabalhar de menor, né? Não pode, menor. Gente, aí aproveitam, né? Aproveitam. E não pode prender, não pode ser preso, então eles aproveitam disso, né? Mas, né, fica aí, sabe? É meu alerta para as mães, né, para os pais, e que você possa, sabe? Através dessa conversa que eu tô tendo aqui com você, principalmente você, mamãe, né? Poder, né, pegar mais firme, né, mais, sim, pedir a Deus, né, direção do que você precisa, né, fazer para educar o filho, né, sabedoria, né, peça a Deus sabedoria, para que você, né, não falhe nessa missão, né, que Ele te deu, de cuidar do seu filho, de educar o seu filho, né, a sua filha, porque, gente, é muito sério isso, né, a gente vê tantos jovens, adolescentes morrendo tão cedo, né, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem nessa terra, né, para que você seja abençoado, né, para que você não tenha uma vida, né, sabe, uma vida assim que, né, para que você tenha uma vida abençoada como Deus quer, né, como, né, que Deus possa realizar os sonhos da gente, né, principalmente dos jovens, né, que estão começando a vida, né, então honra teu pai, honra tua mãe, né, para que você seja muito abençoado nessa terra, né, e aqui fica, né, meus parabéns para você, mamãe, que trabalha para fora, assim, né, e para você também, mamãe, né, que é dona de casa, não ficar, né, com esse sentimento de inutilidade, né, o diabo colocou isso em mim semana passada, né, você é inútil, né, serve só para fazer isso, mais nada, né. Porque muitas das vezes, né, eu já até falei, nossa, eu quero muito trabalhar, né, eu vou até tentar na prefeitura, agora vai ter concurso, porque eu vou falar a verdade, aqui na minha cidade, é uma cidade muito pequena, não tem muita essa opção, sabe, é mais a faxina, né, e faxina, eu vou falar a verdade pra você, não dou conta, porque como eu tenho escoliose, né, e assim, graças a Deus, ultimamente eu tô com a minha coluna boa, mas eu fiquei capaz com uns 3 meses com ela, Jesus amado, só Deus sabe, eu tô achando que às vezes foi cair que eu tive esse distúrbio do sono, que era muita dor, uma dor, sabe, virar, deitar, em pé, sentar, tudo tava ruim, sabe? Então, tipo assim, eu não, pra pegar faxina pra fazer, eu não pego mesmo, porque assim, eu não dou conta, sabe? A minha casa, assim, eu faço, mas assim, dividida em partes, porque pegar pra fazer tudo uma vez também não dou, né? Arrastar as coisas, não dou conta, né? Então, tipo assim, não, pra falar que não dou conta, eu dou sim, mas e depois, a minha coluna, né? Minha saúde, né? Que é principalmente, né? Então, eu tenho que pensar muito nisso, né? Mas, né, não se sinta inútil, não. Você faz, né, um trabalho maravilhoso, como eu disse, né? Todas as profissões numa só, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que Deus possa te dar, sabe, uma vida abençoada com a sua família, em nome de Jesus. E peço mais uma vez que você se inscreva nesse canal, né, me ajude aí a crescer, porque é uma coisa que Deus colocou no meu coração, sabe? Eu até, algum tempo atrás, não sei se foi 1 ano atrás, 1 ano e meio, não lembro, quando eu comecei a gravar, eu vi que eu não tinha muita visualização e eu comecei a ficar envergonhada, sabe? Envergonhada, eu falei, vou largar a mão disso. Mas aí depois, sabe, a Espírito Santo me falando, eu falei, gente, 1 ou 2 pessoas que eu vi
né, que vê, já é, nossa, e você não sabe o quanto eu fico feliz, sabe? Cada inscrito que escreve, sabe? É um a cada semana, mas não importa, sabe? Eu fico muito feliz e agradeço, né? Você que se inscreveu, né? Você que vai se inscrever, né? Pra mim é uma alegria tão grande, você nem imagina, né? É como se eu tivesse ganhado na loteria, né? E muito obrigado, sabe? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que você possa prosperar, sabe? Em todas as áreas da sua vida, sabe? E muito obrigado, viu? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, viu? Beijo, grande beijo.